Fala pessoal, meu nome é Walter Bruno. Meu nome é Stefferson. Está começando mais um Tá na Bíblia. Pessoal, por alguns motivos mudamos o nome do canal, tá para Tá na Bíblia, não se chama mais A Verdade que Liberta. E hoje o nosso tema é muito interessante. Para estar começando esse novo vídeo, o nosso tema é o Evangelho. Solta a vinheta. O Evangelho de Cristo. É o Evangelho que a gente deve esforçar para descobrir ele cada dia mais. E a gente possa avaliar que nossos líderes estão realmente nos ensinando a prol do verdadeiro Evangelho de Cristo e que há em nós o interesse de buscar e conhecer essa graça e crescer no conhecimento de Deus, que é a palavra de Deus, as boas novas, que é o Evangelho que Ele nos deixou. E até mesmo porque hoje em dia existem vários tipos de Evangelho por aí. Existe o Evangelho da prosperidade, o Evangelho da busca pelos milagres e pela vida financeira, o Evangelho do eu decreto, o Evangelho dos super líderes, né? Super apóstolos que tem hoje em dia. Mas tem aquele único Evangelho que Deus deixou para conosco, desde o Antigo Testamento, mostrando que tudo aquilo que iria acontecer era uma boa notícia que Deus iria trazer mais para frente. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho desse Evangelho. E a gente vê em relação ao Evangelho o plano de Deus em todo esse processo. Jesus Cristo, sendo Deus, negou a forma de Deus e veio como servo, negando a forma de Deus e tendo morte de cruz. A gente vê que ele veio do ventre de uma mulher, ele nasceu como uma criança, passou por todo o processo que o ser humano possa passar, foi até a cruz do Calvário, morreu por nós e ressuscitou dentre os mortos. E a gente vê também, a gente vai para os nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando Deus ali já planejava tudo desde o início do mundo, quando ele falou do ventre da mulher veria aquele que pisaria na cabeça da serpente. A gente vê que Deus, ao levantar seres humanos como Abraão, ele levantando Abraão, depois vendo os levitas que lembrava o povo sempre sobre o sacrifício que eles haviam de fazer. Todo dia, para eles lembrar que eles deviam fazer aquilo ano após ano. E assim vinha um sacerdote, que fazia todo o processo da expiação para o pecado daquele povo daquela época. E assim a gente vemos que toda vez que os levitas lembravam eles, em prol de Deus, dando um exemplo que eles, seus próprios méritos, não podiam acabar com seus pecados. Somente pelo sangue, somente pelo sacrifício do Cordeiro puro, que eles podiam ser perdoados dos seus pecados. Assim é Cristo Jesus. Pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios esforços, não vamos conseguir vencer essa carnalidade, esse pecado que há em nós. Somente o sacrifício de Cristo, a suficiência de Cristo. Esse é o Evangelho da cruz, o Evangelho único, as boas novas que Deus nos deixou através do sacrifício de Cristo Jesus. Então que a gente possa filtrar isso no nosso coração, que a gente possa buscar o único, perfeito, não o Evangelho da prosperidade, o Evangelho de várias coisas que os seres humanos têm colocado ultimamente no Evangelho de Cristo. Esse não é o Evangelho é o Evangelho de Cristo. Como a palavra de Deus fala, no início ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Cristo é a própria palavra, o Verbo se fez carne, ele veio entre nós. Então a palavra é o próprio Jesus Cristo que nos trouxe. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade. Ele é a verdade está na palavra. Então que a gente possa meditar nesse verdadeiro Evangelho, pois é caminho para nossos pés e lâmpada para a nossa direção. Então que a gente possa meditar nisso e buscar o único, suficiente Evangelho para conosco, que foi nos deixado, que é uma graça de Deus, ter nos deixado, ter levantado homens para, pela inspiração do Espírito Santo, trazer até nós essas escrituras, as sagradas letras, para que a gente possa meditar dia por dia, conhecendo o verdadeiro Evangelho. Pois a palavra de Deus, a gente não pode interpretar ela, somente ela mesma se interpreta. As nossas ideias, quando a gente vê até super apóstolos pregando a palavra de Deus, eles interpretando a Bíblia de suas próprias maneiras. Esse não é Evangelho, pois a Bíblia ela auto se completa, ela auto se identifica dentro dela própria. Então, que a nossa única regra de fé
seja as Sagradas Escrituras, o verdadeiro Evangelho. Até mesmo voltando um pouco sobre o Evangelho aqui, eu vi que você tocou aí sobre boas novas. A palavra Evangelho, ela vem lá de Evangelho, que quer dizer boas novas. Mas boas novas, quais são essas boas novas? Stefano acabou de falar aqui, sobre um homem que veio na terra, morreu pelos nossos pecados e nos trouxe a salvação. Todos nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, mas veio alguém que gritou: eu vou pagar o preço por vocês. Essa é a boa nova do Evangelho. Esse é o conteúdo que a Bíblia nos apresenta. Então vamos lá para o versículo bíblico, né, Stefano? Verdade. Vamos lá. Nossa base. No livro de Romanos, capítulo 1, até o versículo 6, fala assim. Bom, pessoal, essa Bíblia aqui é uma Bíblia judaica, tá? Você vai ver que a tradução dela é um pouco diferente. Aconselho vocês comprarem aí, caso vocês queiram. Fala assim: de Saul, escravo do Messias e Yeshua, emissários, por ter sido chamado e separado para as boas novas. Repare que aqui fala boas novas, mas em outras traduções vai estar escrito Evangelho. Deus prometeu essas boas novas de antemão por seus profetas, na Tonac. Ele dizia respeito a seu filho. Ele é um descendente físico de Davi e demonstra com poder ser filho de Deus, em espírito, separado ao ter sido ressuscitado dentre os mortos. Ele é Yeshua, o Messias nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e nos foi concedida a tarefa de ser emissários, a fim de promover a obediência baseada na confiança entre todos os gentios, incluindo vocês que foram chamados por Yeshua, o Messias. Ou seja, Paulo está aqui basicamente falando do Evangelho, falando que Cristo é aquele que veio aqui na terra, que morreu pelos nossos pecados, que os profetas antigamente já falavam dele, pois estava escrito na Tonac, na palavra de Deus. Esse é a base do Evangelho, Cristo Jesus. Em relação ao Evangelho, desde o Antigo Testamento, Deus já levantava profetas para anunciar o sacrifício. Mas em relação a esses profetas, tudo aquilo que foram feito no Antigo Testamento, sacrifícios, nada se compara ao sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Pois em Hebreus vai falar que é o sacrifício perfeito e único para a nossa vida. Então que a gente possa crer nisso, que Cristo veio até a terra, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos, tendo todos os méritos para Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o domínio. Então que a gente possa ter isso no nosso coração, que Cristo, em relação ao Evangelho da prosperidade, campanhas, em relação a isso nada compra aquilo que a gente já adquiriu. Cristo é o sacrifício suficiente e único e perfeito. A gente não precisa mais de sacrifícios. Cristo é perfeito e esse é o verdadeiro Evangelho. Cristo, o centro da palavra de Deus, o centro da nossa vida, o que deve ser sempre Cristo, centro da nossa vida. Até mesmo falando sobre outros evangelhos, que a gente vê muito outro evangelho aí anunciado, seja dessas emissoras aí de televisão ou por outros pregadores que supostamente se diz pastores. Mas Paulo vai falar sobre aqui, lá no livro de Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 em diante, fala: estou estarrecido com o fato de vocês terem me trocado tão rapidamente. Aquele que o chamou pela graça no Messias por outras supostas boas novas, que não são boas novas de forma nenhuma. A realidade é que certas pessoas estão aborrecendo vocês e tentando perverter as genuínas boas novas do Messias. Mas ainda que um de nós, ou até mesmo um anjo do céu, anuncie a vocês boas novas diferentes das que já tem anunciado, seja amaldiçoado para sempre. Ou seja, Paulo aqui está falando, está lutando contra outras pessoas que estavam tentando passar um evangelho diferente daquele que Cristo Jesus já havia deixado. E ele diz que essas tais pessoas amaldiçoadas, e algumas traduções vai colocar anatema, ou seja, outro evangelho não é o evangelho de Cristo. Pois o evangelho de Cristo é aquele que nos traz graça e salvação. E hoje nós vemos muitos pessoas trocando a Cristo e colocando campanhas no lugar, trocando a Cristo e colocando amuletos ungidos no lugar, trocando a Cristo e colocando bens materiais no lugar. Ou seja, isso é outro evangelho. Não é o evangelho da cruz, não é o evangelho de Cristo. Em relação a isso, a palavra de Deus, em relação à palavra de Deus,
palavra de Deus fala que chegaria um tempo que eles não suportariam a sã doutrina e voltariam às fábulas. Então, que a gente possa olhar qual o verdadeiro evangelho que a gente tem ouvido. Será que realmente aquilo que esses supostos pregadores se colocam como super apóstolos, eles têm meditado realmente no verdadeiro evangelho de Cristo? Será que, como esse versículo fala, que eles não suportarão a sã doutrina, vindo coceira em seus ouvidos, assim eles iam voltar às fábulas, que nem em relação a tirar versículo isolado para fazer campanhas? Então, que a gente possa avaliar isso, a sã doutrina, a palavra de Deus. Então, que a gente possa ter isso, a nossa única regra de fé, a palavra de Deus. E é isso aí, pessoal. Hoje o nosso vídeo foi um pouquinho mais grande pelo fato da gente querer introduzir uma parte do Evangelho. Mas nos próximos vídeos nós vamos estar comparando o verdadeiro Evangelho de outro Evangelho. Beleza? Até mais, fique com Deus. Vem cá, pessoal, vem cá, Esther. Fala lá para o pessoal curtir e compartilhar. Vai cortar essa parte. Corta, já era, demorou. Já era, demorou.